João Grafista comenta a influência do clima seco no Cerrado sobre o mercado do café. Vlamir Brandalize traz as informações do mercado da soja, milho, arroz, feijão e carnes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da agricultura. Os contratos futuros do café arábica operaram com alta de mais de 250 pontos na tarde de quarta-feira, dia 11, na Bolsa de Nova York. O mercado está preocupado com a safra 2020-21 no Brasil. Hoje nós recebemos o nosso novo colaborador, João Santaella Neto, conhecido no mercado financeiro como Joãozinho Grafista, com 20 anos de mercado futuro no café e financeiro. João Grafista é de Patrocínio, Minas Gerais, e hoje ele fala sobre o impacto da falta de chuva no Cerrado Mineiro no mercado do café. Bom, vamos lá, cara. A gente tem mercado, a gente sabe que somente o café ou todas as commodities, né, em geral, você tem, né, a famosa oferta e demanda, né, quem está comprando, alguém está vendendo, e você tem também, né, somente o fator clima, né. Então, né, o próprio café, soja, milho, depende, né, os traders especulam muito em cima do clima. Então, nós tivemos um movimento forte entre maio e junho, né, por causa das geadas, né, expectativa, né, que poderia gear nos cafés. E agora o mercado está especulando com a famosa seca, né. Um dos motivos principais que saiu agora no mercado foi, principalmente em notícias, né, a empresa Somar Meteorologia soltou um boletim no início da semana, dizendo que somente as regiões aqui, né, afirmando, né, que as lavouras de café arábica da região do Cerrado Mineiro, né, que aqui é a minha região, que é a maior região produtora de café arábica do Brasil, não teve chuvas significativas nos últimos 3 meses, quer dizer, e as temperaturas estão, né, acima da média, então isso prejudicou as lavouras. Com essa notícia, então, começou a acionar o que a gente chama de stops de fundos, né? Stops de compra de fundos de investimentos. O mercado vinha, na sexta-feira, saiu o relatório, né, do Commitments of Traders. Nesse relatório, então, os fundos aumentaram 6 mil contratos na posição vendida, sendo que o mercado oscilou pouco. O mercado caiu 200 pontos e o fundo vendeu 6 mil lotes. Quer dizer, ou seja, qualquer noticiazinha altista forçaria esses fundos que venderam essa quantidade de contrato a recomprar essa posição. Então foi o que aconteceu. Então o mercado continua especulando em torno de clima, né, em torno da seca. Havia uma previsão de chuva, né, para agora, no final de semana, em sábado, domingo. Acabou perdendo força, né, pelo que a gente tem lido aí nos boletins. E comentaram que a chuva somente talvez para o dia 25, né, no final do mês. Então, quer dizer, semana que vem nada de chuva. E é isso. Então, o mercado é de clima, a gente tem que monitorar. Comentários dos traders lá fora que está aumentando, né, que o clima seco no Brasil está prejudicando a floração. Alguns outros fatores também, não só o próprio clima nosso aqui no Brasil, mas nos nossos, entre aspas, concorrentes, né? O que seriam os concorrentes? Então, nós temos o Vietnã, que soltou o relatório agora, e a própria Colômbia, né? E alguns comentários também de clima seco na Colômbia. Então, como eu acabei de falar, está tendo problema também nos nossos países concorrentes, né? Então, o mercado começando a sentir uma safra menor no Brasil do que estavam, né, projetando, né? Devido, então, a esse clima seco, né? No entanto, muitos pensam, né, os traders, a próxima safra seria excelente e com 70 milhões de sacas, né? Então, pelo que a gente está vendo, isso não vai acontecer. As áreas de cultivo, então, aguardam, né, para as áreas de cultivo de carábica, aguardam as chuvas, né, para voltar a florescer em algumas regiões cafeeiras. Como eu estava comentando também, o Vietnã pensava também que seria uma safra enorme lá, mas as condições também não foram regulares, foram irregulares. Também vindo de um clima seco também. Então as áreas de cultivo viram algumas chuvas muito fortes nos últimos dias no Vietnã. Um relatório que eu tenho visto, que eu gosto muito de acompanhar, é os estoques certificados em Nova York. Baixou mais 2.326 sacas. Então é isso aí. Então acho que é um pouquinho de tudo isso que está mexendo com o mercado.
Então a tendência é os preços voltarem aí para 105, 110 e o meu feeling seria entre 117 e 120. E se isso acontecer, o mercado é logicamente que o físico iria para R$500, né? Tá bom? Então esse é meu sentimento aí. Estamos aqui à disposição, tá bom? Nós agradecemos o Joãozinho Grafista pelos comentários sobre o mercado de café hoje aqui no Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2019 com um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, realizado no mês de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país deve ter uma safra recorde de 239,8 milhões de toneladas neste ano, ou seja, 13,3 milhões a mais que em 2018. Brandalize agora faz o balanço do mercado de soja e de milho. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e nosso comentário de hoje está muito baseado em cima do relatório de oferta e demanda do USDA mensal, que trouxe um quadro mais ajustado aí de produção menor nos Estados Unidos, produzindo menos soja, menos milho. A safra é menor em função do clima, do atraso. E com isso o quadro geral mundial também ficou ajustado, né? O USDA mostra aí a produção mundial de milho em 1.104,5 milhões de toneladas, o consumo para 1.128,2, há um consumo de 24,3 milhões de toneladas de milho a mais do que está se produzindo a nível mundial. E a nível mundial também a soja, né? Essa safra está projetada em 341,4 milhões de toneladas e o consumo em 353,4. Também um crescimento aí de um consumo de praticamente 12 milhões de toneladas a mais na soja, que tem dado forças aí no mercado. Força importante aí no mercado também no relatório que o USDA divulgou dados das exportações americanas aí do fechamento de 18/19 com 47,5 milhões de toneladas. O número veio acima das projeções do mês passado, ou seja, mesmo sem a China, acabaram exportando mais do que estava programado, né? A projeção era 46,27 milhões de toneladas e exportaram 47,5. Então, o quadro americano vendeu mais, né? E com isso, há uma retração nos estoques finais 18/19 e há um estoque menor aí iniciais da safra 19/20. Então, esse quadro veio positivo, fortalecendo bem as cotações de Chicago, com alta de 20 a 30 pontos, porque o mercado esperava aí mais estoques finais e veio menos, então isso é positivo. O relatório fecha aí com um estoque safra 18/19 27,4 milhões de toneladas, o mês passado era 28,4, houve uma redução de 1 milhão de toneladas dos estoques, e já para a safra nova 19/20, essa que está nos campos, o estoque era projetado em 20,5 milhões e veio 17,4, então fatores positivos, todos positivos, dando fôlego em Chicago aí para as cotações e também trazendo apelo positivo para o mercado em geral. Para o Brasil, ela manteve a projeção de 123 milhões de toneladas na safra que está começando a ser plantada, para a Argentina 53 milhões de toneladas, Paraguai 10,2 milhões de toneladas, todos sem alterações aí nas projeções para essa nova safra. Com relação à China, a projeção de importação de 85 milhões de toneladas. A safra passada a projeção era 83, então há um avanço na importação chinesa, e isso sem levar em consideração que pode sair algum acordo aí entre Estados Unidos e China e liberar ainda mais, né, esse quadro, né? Os chineses seguem comprando forte soja aí no mercado brasileiro, na América do Sul, justamente porque a demanda interna caiu muito pouco aí nesse ano aí, mesmo com os problemas da peste suína local. Então o quadro da soja é positivo, as cotações voltaram a avançar aí para dentro dos patamares dos 9 aos 9,5, mercado bem favorável e bem positivo e firme, né? Então com pressão de alta aí para os indicativos que voltaram aos patamares de 88 a 89 nos portos brasileiros, vendedores já apontando 90, então mercado firme para a soja brasileira que resta e também dando condições melhores aí para a safra nova, né? Voltando a comentar 84, 85 para a safra nova e até 86 chance
esperanças aí para junho de 2020. Então o quadro melhorou nos indicativos internacionais, soja evoluindo em dólar e favorecendo, chegando novamente a momentos interessantes aí que o produtor tem que começar a tomar atenção aí, porque está chegando novamente um cavalo encilhado para fazer alguma nova negociação futura e também da soja restante. Esse é o mercado da soja. O mercado do milho, como a gente comentou, o USDA foi um pouco mais conservador, né? Houve uma redução da projeção da safra para 350,5 milhões de toneladas. O mês passado era 353,1. Essa redução de 2,6 milhões de toneladas, ela ficou um pouco abaixo das expectativas. O mercado esperava uma redução maior. Agora o mercado espera que para o próximo mês o USDA venha reduzir ainda mais a safra. A exportação americana manteve em 52,1 milhões, não teve alterações, e a exportação do ano passado tinha sido 52,3 milhões de toneladas. Então, sem alterações nesse quadro aí do milho americano, que também está em alta justamente porque a pressão das commodities é de alta, justamente que o milho também no quadro mundial segue com safra menor do que o consumo, né? Então, a nível americano é uma safra menor que o consumo, a nível mundial safra menor que o consumo, e positivo para o mercado. Essas altas aí do milho pouco impactaram no mercado brasileiro, 50 centavos a R$1 acima nos portos, mas ainda na faixa dos 38,5, os vendedores querem acima de 40, então mercado de pouco movimento ainda, embarcando em ritmo acelerado é o que a gente se vê nesse momento nos portos brasileiros para milho, né? Tá embarcando pesado aí, muito volume sendo embarcado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? E o mercado do feijão carioca está bem definido e firme. A dinâmica continua a mesma. O produtor aproveita a demanda maior e abastece o mercado, reforçando seu caixa. Mantendo o fluxo de comercialização, os dois lados vão testando os limites. De acordo com o IBRAF, na quarta-feira, dia 11, aconteceram negócios entre R$ 145 e R$ 150 por saca de 60 quilos aqui em Minas Gerais. Para os exportadores, o momento é de acompanhar as mudanças previstas para a logística nos portos. A maioria dos exportadores está hoje em São Luís do Maranhão, acompanhando os planos dos armadores e operadores para as possibilidades de escoamento das próximas safras pelo porto maranhense. Para o mercado de grãos em geral, nós temos aí o USDA mostrando o quadro do arroz, né? O mercado do arroz também ajustado a nível mundial. A safra mundial, ela está muito rente ao que está sendo produzido, projeção de 394 milhões de toneladas de arroz beneficiado, a projeção de consumo 493,3, ou seja, as diferenças muito pequenas, 494 com 493 aí, a nível de produção e consumo mundial. O que teve de novidade foi a redução da safra americana, né? Os USDA reduziu bem a safra americana, que era projetada em 6,5 milhões de toneladas de arroz beneficiado e agora caiu para 5,9. Então houve uma queda forte na projeção da safra americana em função do clima, das inundações e das perdas da safra deles, em função do ano aí, do atraso todo. Então a safra menor. Então no mercado global também o arroz acaba sendo beneficiado com um relatório levemente positivo para as cotações internacionais. No Brasil segue forçando aí o produtor gaúcho negociando nos patamares de 44 a 46, que tem girado os indicativos do comercial, do casca comercial gaúcho, e produtores aproveitando para fazer caixa aí, porque tem dívidas vencendo aí dentro de algumas 2-3 semanas pela frente. Então tem aquelas parcelas que começam a ser quitadas em outubro e o produtor fazendo caixa agora. E as indústrias forçando junto ao varejo para ajustes no fardo, justamente que é o mês aí que o consumidor vai ter mais dinheiro. Então agora tem o dinheiro
do Fundo de Garantias a partir dessa sexta-feira, tem o PIS, PASEP, tem a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas, então o quadro é de demanda. Então tem espaço aí para os ajustes nos indicativos do arroz e do feijão também. O mercado do feijão também segue firme, os grandes empacotadores estão no mercado tentando comprar de produtores, com isso os indicativos vão de 140, 165 até boatos de 170 pro carioca, e boa demanda nesse momento aí, então girando bem. E as lavouras estão nos campos aí sentindo a falta de chuvas, nos estados do Paraná e São Paulo e também Santa Catarina, o produtor começando a reclamar que o tempo esquentou muito e tem pouca chuva, pouca umidade no solo nas regiões que está com feijão nesse momento. Então esse é o quadro do feijão também, então o segmento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou a habilitação do governo chinês dos 25 frigoríficos brasileiros para a exportação de carnes. O Serviço de Sanidade Chinês, GACC, informou ao MAPA a liberação das plantas frigoríficas brasileiras para vender carnes à China. Então, acho que é uma grande notícia para o setor produtivo e para a pecuária brasileira. Então, agora estamos esperando o documento oficial para vermos as tratativas de como é que isso vai se dar. Se será imediatamente, se precisamos ainda cumprir com alguns requisitos que a GACC chinesa vai mandar para o Serviço Sanitário Brasileiro. O Vlamir Brandalize também fala sobre o mercado das carnes. E no setor da carne, muito otimismo do segmento, pressão de alta no boi, em função da corrida e da liberação de muitos, mais 25 novos frigoríficos autorizados para exportar para a China. E com isso abre-se mercados aí para grandes volumes de negócio. Então o setor está muito otimista aí para os próximos meses. Então vai ter aquela corrida de negociação aí para o mercado brasileiro. O pessoal diz, vai ter que armar muito container desse container de câmara fria, refrigerados, para mandar carne para a China. Então é isso que vai ser aquela corrida. Alguns já temem que pode faltar container para atender o mercado chinês. Então vamos ver o que vem pela frente, mas tudo isso é fator positivo para a volta da demanda forte no mercado asiático da carne brasileira. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.